Vamos falar sobre educação. As aulas online devem continuar no ano que vem. A decisão do Conselho Nacional de Educação saiu ontem e foi homologada pelo ministro Milton Ribeiro. E segundo o MEC, o ensino remoto deve continuar até 31 de dezembro de 2021. De acordo com o que foi definido, as redes públicas municipais, estaduais e as particulares têm autonomia para reorganizar calendários ou planejamento curricular, seguindo critérios que garantam esse aprendizado. Um outro ponto é que haja um registro detalhado das atividades não presenciais. A volta às aulas presenciais, segundo a decisão do CNE, também homologada pelo MEC, deve ser gradual, por grupo de estudantes, etapas ou níveis educacionais, em conformidade com os protocolos produzidos pelas autoridades sanitárias locais, pelos sistemas de ensino, secretarias de educação e instituições escolares. Esse processo todo precisa envolver a comunidade e, caso as aulas voltem, a decisão seja essa de voltar presencialmente, seguir as regras de higiene, distanciamento social e escalas de horários para evitar aglomeração. E esse foi um dos grandes desafios, esse ano, uma avaliação deste ano que está terminando. Como foi a educação em 2020? Quais são as perspectivas para 2021? E o Manhã Total hoje traz o olhar de profissionais da educação que viveram tudo isso de perto, sobre os muitos desafios que a pandemia trouxe aos alunos, professores, escolas e para as famílias. Que cenário é este de 2020? É difícil ver escolas vazias por tantos meses e pensar no impacto disso. Salas de aula em completo silêncio, alunos distantes fisicamente e, no ano, um enorme desafio do processo ensino-aprendizagem. O Manhã Total convidou para uma sala online profissionais experientes do ensino público, da rede privada, para ouvir relatos, experiências, perspectivas. Eu tive que comprar um computador novo, eu tive que comprar uma cadeira nova. Se eu não tivesse feito toda essa mudança aqui na minha sala, eu não teria conseguido trabalhar. O Estado não teve um incentivo do Estado, o Estado não entrou com nada e eu tive que mudar a estrutura da internet, tive que colocar uma internet mais veloz, tive que fazer dívidas, para conseguir acompanhar esse dilema que é a pandemia a impôs. educação remota. Acha que está trabalhando mais do que antes? 3 vezes mais. No entendimento de muitos, a pandemia forçou o processo de educação à distância de forma bem difícil. Uma coisa é o ensino remoto, porque a característica dele, nesse momento, ele é emergencial. Ele foi colocado provisoriamente para atender uma demanda no contexto de pandemia. Ao passo que o AED, que é o ensino à distância, ele já é organizado, previamente organizado, tutorado, material, acompanha, inclusive com hipertextos, O que nós chamamos de hipertexto seria aquele texto em que o aluno clica, ele abre um vídeo, ele abre uma foto, ele tem conexão com uma outra atividade que pode dar um link para aquele aprofundamento para aquele processo de ensino-aprendizado, o que no ensino remoto emergencial colocado pela questão da pandemia não permitiu. O aplicativo em si, colocado pelo governo, não ofereceu essa oportunidade. O WhatsApp, ele foi essa ferramenta. Porém, imagine a dificuldade de um professor que tem esse aparelho para fins pessoais, profissionais, mas que houve um aumento, uma sobrecarga muito significativa da quantidade de dados e de informações transitadas por esse pequeno aplicativo que tem as suas limitações, não foi feito para a educação como um todo, Tem muito essa fala do pai que tem um celular em casa e que tem 3 filhos que precisam acessar as aulas, Eles não conseguem fazer essas aulas online no horário que deveria ser feito. Nós temos o pai que é omisso, que ele fala, deixa o ano que vem a gente pensa em outra coisa. Nós temos vários casos que nos chegam diariamente, falando do pai que é interessado, que quer acessar, mas não tem como pagar a internet, até o equipamento
realmente que assegure que o filho tenha aula. Nós temos um apagão na educação. Menos de 10% dos alunos efetivamente estão acessando, né, e fazendo essa devolutiva para o professor. Essa é uma realidade. O trabalho burocrático dos professores também aumentou muito. Nós tivemos que aprender rapidamente, em uma semana, do dia 18 até o dia 30 ali de março, a trabalhar de uma forma totalmente diferente. Então, as escolas, elas fizeram esse trabalho bem rápido, e aí os professores começaram a trabalhar na plataforma dia 1º de abril. Você trabalha muito para elaborar uma aula. O que você daria uma aula de 50 minutos em sala, hoje você gasta 3 horas e meia para elaborar essa aula, para dar essa aula de 50 minutos online ou gravada. Muito professor doente, muito professor mais do que estressado, porque o nível de trabalho é tão grande. Eu tive até que comentar com o pessoal da direção da escola que eu não admitia receber mensagens mais 11 horas da noite, 1h da manhã. Não disponibilizei o meu celular. Eu trabalho apenas no Conexão Escola e no Google Sala de Aula, porque senão eu me tornaria um escravo, né, do sistema, né? Os trabalhadores e trabalhadoras em educação, eles estão fazendo o que dá conta, mas o que nós temos visto é o desencantamento, porque eles dão o seu melhor, fazem o seu melhor, mas estão adoecendo. Nós temos um Estado aí que corta direitos, eles descontam o vale transporte porque não estão usando. Estabelecimentos que já trabalhavam em alternativas de ensino à distância tiveram que acelerar os processos. Nós estamos prontos para o ensino híbrido, né? Só que ele teve que se transformar em mono, né? À distância e não híbrido, né? Porque nós não pudemos ter o presencial. Antes era só pensando no presencial. Quando você se preparou para o híbrido, na realidade nós ficamos 100% somente na distância. O trabalho teve que ser outro, teve que desde ir na casa dos professores para perceber se eles tinham estrutura, internet, equipamento, muitos tivemos até que montar mesa para esse professor trabalhar, né? Tivemos que montar os ambientes, prepará-lo tecnicamente para isso, que muitas vezes não estava preparado. Então, um curso de preparação para esses professores, né, para essa intervenção com a coisa andando, não é? Então, ali demoramos mais 2 semanas, mas o projeto continuou. Está crescendo por parte das autoridades uma movimentação e existe também manifestações de pais de alunos em Uberlândia pela volta das aulas presenciais a partir de fevereiro. Este é um assunto polêmico, com toda certeza. O que você pensa disso? Os nossos convidados vão avaliar. Eu acredito que nós precisamos nos preparar para voltar. 8 meses de situação de pandemia, ninguém tolera mais, ninguém aguenta mais. Nós precisamos enfrentar de outra maneira essa situação daqui para frente. Shoppings funcionando, bares funcionando, restaurantes funcionando, né? Não tem por que não pensar na volta das escolas. Com protocolo de segurança, claro, mas as escolas têm que receber autorização para, segundo determinados protocolos, poderem começar a voltar com parte presencial, parte ainda à distância. E nós gostamos de trabalhar, nós gostamos do dia a dia da escola. Eu acho que todo professor gosta de estar com seus alunos, gosta de estar, né, me perdoa até a palavra, na muvuca da sala de aula, nesse contato com os alunos. Estamos loucos para estar na sala, para estar ensinando, para estar conversando com nossos alunos. Entretanto, nesse momento, eu acho que a vida está acima disso, né? Estamos loucos para que invente uma vacina, para que nós possamos vacinar, para que nós possamos para o nosso dia a dia, para que nós possamos trabalhar. O comitê do Covid em Belo Horizonte, ele determinou que não teria retorno enquanto não tivesse uma condição segura para esse retorno. E até agora se avaliou que não há essa condição segura. Então, é o que nos garante as aulas online, né, que elas sejam feitas online, mesmo que de maneira precária, mas nos garante o acesso à garantia da vida, porque nós estamos falando de vidas humanas aí. A nossa grande preocupação é todos os estados em que tiveram volta às aulas, com 15, 20 dias tiveram que voltar atrás. Então, qual vai ser a nossa realidade em fevereiro?
após férias, após as pessoas se aglomerarem, após Natal, Ano Novo. Então, a possibilidade de uma contaminação é muito maior nesse período. Então, assim, a nossa grande preocupação é esse retorno às aulas com os alunos, com os professores. O que se propõe hoje na rede particular é o ensino híbrido, né? Com poucos alunos em sala, mas com transmissão direta. Escolas particulares têm essa possibilidade, né? Então, já tive com várias instituições, onde o professor vai estar com 10, 15 alunos em sala, mas vai estar 20 assistindo simultaneamente a aula. Então, são outras possibilidades. Então, assim, isso está sendo muito discutido, muito conversado, mas com muito medo. É preciso que os pais entendam que a escola ela é um bolsão de problemas e também de soluções para a sociedade como um todo, mas que a saúde, no primeiro momento, também passa pela escola. E aí que os pais entendam que nesse momento, né, perde-se o ano, mas não se perde a oportunidade de recuperar esse conhecimento, né? Vamos acreditar que no ano de 2021, com o retorno possível após o processo de imunização, de uma vacina que já se aponta aí como uma realidade, né, a ser atingida, que nós tenhamos um retorno presencial e que sim, aí sim, a educação volta a ser aquilo que ela sempre foi, que é uma esperança, que é uma forma das pessoas alcançarem os seus sonhos em nossa sociedade. Importantíssima a fala desse professor, né? E durante a reportagem, a Secretaria Estadual de Educação foi citada. Por isso, a gente pediu um posicionamento do Estado sobre a volta às aulas e também referente a esse apoio dado aos professores, né? Adriana Bernardes vem conosco. Bom dia, Adri. Oi, Mônica. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Mônica, sobre os professores, a Secretaria Estadual de Educação informou que o aplicativo Conexão Segura tem a navegação gratuita, não consumindo o plano de dados do usuário, sendo uma opção oferecida pela Secretaria para acesso aos materiais do regime de estudos não presencial e para interação com os alunos. A Secretaria afirma ainda, o Estado afirma ainda, que para o desenvolvimento e realização das atividades remotas propostas, vários guias orientadores foram disponibilizados no site Estude em Casa para auxílio do trabalho docente. Sobre a retomada das atividades escolares presenciais nas escolas públicas estaduais de Minas, a Secretaria informa que o processo está suspenso, não havendo uma data prevista para esse retorno. O ano escolar de 2020 da Rede Pública Estadual de Ensino termina em 30 de janeiro de 2021, conforme resolução da Secretaria. E as orientações para o ano letivo de 2021, a resolução que trará as diretrizes ainda será publicada dentro do prazo previsto para a divulgação. Mônica? Muito obrigada, viu, Adriana? E a gente continua essa conversa sobre a educação, sobre esse ano de 2020, que a gente viu, teve muita dificuldade, muita adaptação, sobrecarga, né? Nós tivemos várias situações envolvidas nesse ano. E nós convidamos duas pessoas para estarem conosco aqui. Eu estou recebendo a psicopedagoga Eliane Santa Cecília e a Eliara Nunes, que é mãe, representando aqui, né, todos nesse ano que foi tão desafiador. E ela que criou um comitê a partir das redes sociais, nessa troca de experiências com os pais. Obrigada às duas por estarem aqui conosco. Vocês acompanharam um pouquinho do que dos nossos profissionais estão vivenciando, né? E a primeira pergunta que eu faço para vocês duas é, eu até vi que quando eu falei você fez assim, o ano letivo foi perdido de 2020? Então, eu não vejo como perdido. Perdido foi quem se foi, né, Mônica? Perdeu vida. Eu acredito que a gente tem que ter nesse momento uma visão mediadora, porque realmente as crianças perderam, crianças, jovens, adolescentes e adultos, né? Perderam a oportunidade de convivência nas escolas, mas não foi só esse segmento, não é? São vários segmentos devido à pandemia. E quando eu falo da gente olhar com uma visão mediadora, é porque nesse momento várias instituições escolares, ou talvez a maioria delas, principalmente das redes particulares, estão preparadas para voltarem às aulas. E aí fica aquela pergunta, né? O que vamos fazer? Cada escola, no meu ponto de vista, tem que se reorganizar com a comissão de pais, que é importantíssimo para dar o suporte para a escola,
com os professores e montar um plano curricular, porque a escola tem essa autonomia de resgatar aqueles conteúdos pedagógicos que infelizmente não puderam ser trabalhados no ano de 2020. Então eu não vejo como perdido, porque algumas escolas se movimentaram, montaram plataforma, investiram pesado. Os professores que não estavam capacitados, que às vezes nem tiveram materiais, né, para poder estar trabalhando, eles se viraram para poder estar atendendo essas crianças. As famílias que ao mesmo tempo têm que trabalhar e acompanhar essas crianças. Então, olha, neste momento eu acho que precisava de juntar, ser mediado pelo Estado, sim, que ele é que vai dar a medida provisória do sim ou do não, ou a medida definitiva do sim ou do não. Mas, no meu ponto de vista, neste momento as escolas podem e devem estar preparadas para receber seus alunos. Mas, é claro que seguindo protocolos de segurança, seguindo o protocolo de segurança da Organização Mundial de Saúde e da própria escola. E as famílias preparar essas crianças também para a volta às aulas. Eu acredito, Mônica, que nesse primeiro mês de retorno, seja em fevereiro, ou seja quando for possível, a escola não vai se preocupar com o conteúdo. Ela vai ter que se preocupar com a readaptação escolar. Um rodízio entre alunos, rodízio que eu digo é o rodízio dentro da própria escola, situações de circuito dentro da própria escola. Uns estão na educação física, outros estão na sala de aula, outros estão na artes, e isso é dificílimo, porque o trabalho dos professores que estão tendo agora em reorganizar, fazer esse plano de ação para 2021 é dificílimo, mas é possível. Né? E agora, Eliara, você como mãe que criou aí nas redes sociais essa conversa, esse debate, para os pais foi muito difícil, porque teve que trabalhar, muitos foram trabalhar em casa, então tinha que organizar tudo isso, né, Eliane? Essa organização do trabalho, que você tem compromisso ali, mas você também tem compromisso que você virou professor também dentro de casa, junto com o educador também que estava ali nas plataformas. Essa questão do pai em casa não assumir, né? Sim. Mas acaba que ele vira um professor dentro de casa. É muito complicado, porque a maioria dos pais, eles não deixaram de trabalhar por conta da pandemia, né? Alguns ficaram em home office, mas eles têm que cumprir carga de horário, eles têm que trabalhar normalmente, né? E se está em home office, presume-se que ele vai precisar de um equipamento para trabalhar, né? Um computador ou um notebook, né? Enfim. Aí entram vários aspectos, né? Com as aulas remotas, as crianças precisam de um equipamento para assistirem às aulas online, sejam gravadas ou sejam com participação ao vivo do professor, né? Aí você tem famílias que têm uma criança, você tem famílias que têm duas ou três crianças e estão estudando às vezes ao mesmo tempo. E aí como que faz? Cada um tem que ter um equipamento eletrônico para poder assistir essa aula simultaneamente, porque todos estão tendo aula no mesmo período. Aí o pai ou a mãe que está em home office, ele tem que trabalhar, mas tem que ficar antenado na aula do filho. Se a criança é menor, 6, 7, às vezes até 8 anos, ela não consegue abrir a plataforma sozinha, ela não consegue ligar o computador, não consegue inserir senha, o usuário, enfim. Então, o adulto tem que fazer isso por ele. E aí fica aquela questão, né? Você trabalha ou você vai ficar acompanhando as aulas com as crianças? Né? Olha só, eu tenho aqui a participação de algumas pessoas, tem uma amiga nossa, Aparecida, falou, olha, está trazendo a situação dos professores, estamos trabalhando 3 vezes mais, e muitos ali disseram, né? E teve que até colocar limite. Por favor, não me mande mensagem 11, meia-noite, né? Eu tenho uma pergunta aqui para a Eliane, já eu vou trazer para ela. A Raquel Soares também está falando sobre o retorno das aulas presenciais, né? Que tem que seguir todo esse protocolo e admitir que nós estamos vivendo um novo possível aí, né? Um novo normal possível. Eu vou voltar a conversar com a Eliane e também com a Eliara, já aqui no Manhã Total, para a gente saber, saiu uma pesquisa dizendo o seguinte, que 67% dos alunos estão com saudade dessa rotina escolar, como um dos professores diz também, e também se sentiram confusos diante dessa nova forma de aprendizado. Eu já volto com vocês, tá bom?
E a Prefeitura de Uberlândia, ainda falando sobre educação, a Prefeitura de Uberlândia espera que as aulas voltem em fevereiro do ano que vem, mas ainda não tem uma data, está tudo muito incerto, né? Eu quero até trazer essa incerteza também. Aí a secretária municipal Tânia Toledo falou sobre o assunto. Prefeitura Municipal de Uberlândia, Secretaria Municipal de Educação, toda a população de Uberlândia não prevê, mas deseja que as aulas retornem em fevereiro de 2021. Todos estão trabalhando fortemente para que a gente tenha condições de ter aulas presenciais no próximo ano. Estamos trabalhando em parceria, sempre juntos com o Comitê de Enfrentamento à Covid, avaliando, analisando, adquirindo aquilo que é necessário para a segurança das crianças, dos adolescentes, dos funcionários, para que em 2021 a gente possa, com a graça de Deus, voltar para as aulas presenciais. E para participar desse debate também, eu vou convidar a Tânia Costa, a Tânia que está com a Átila Rodrigues, presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Triângulo Mineiro. Inclusive, o sindicato elaborou também aí um protocolo de volta às aulas, seguindo todas essas recomendações, né, Tânia? Bom dia para você, bom dia, Átila. Bom dia, Mônica, bom dia a todos, bom dia, Átila, obrigada pela presença aqui. Discutimos um assunto tão importante, né? Eu que agradeço. Pois é, Mônica, o protocolo foi encaminhado para avaliação do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19. E como foi esse processo, Átila? Na verdade, bom dia a todos. Na verdade, o protocolo ele tem linhas gerais. Ele vem com algumas posições já da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e vem descendo. Então, as escolas, elas já se programaram com os pontos gerais de retorno das aulas, de segurança para contaminação, e vão fazer agora, individualmente, a sua colocação, a sua necessidade. Escola que tem mais espaço, menos espaço, escola que tem mais alunos, menos alunos. Então, isso nós já encaminhamos para o Comitê Municipal, e estamos aguardando que em fevereiro a gente já possa retornar. As escolas estão preparadas, segundo esse protocolo, para o retorno das aulas em fevereiro. Mas existem assim, algumas divergências. Por exemplo, o comitê, as autoridades de maneira geral, elas orientam sobre espaçamento dentro da sala de aula, do posicionamento das carteiras. Sim. E as escolas que têm menos espaço e muitos alunos têm uma dificuldade maior, né? Enfim, essas carteiras vão ser colocadas a 2 metros de distância, a 1 metro de distância. Esse é um dos pontos, né, levantados. Na verdade, ele não é um ponto definido de exigência. Serão 2 metros, não. Na verdade, se fala em 1 metro ou 1,5 metro. O que se busca é a questão da segurança, porque se você está com uma turma de alunos maiores, essa distância pode ser menor. Agora, na rede particular, o nosso número de alunos por turma, da educação infantil até o ensino fundamental 1, é em torno de 15 a 18 alunos. Então, as escolas têm condição de adaptar para essa realidade. Se a distância necessária for essa, né, que o comitê exija esses 2 metros, nós temos a possibilidade de revezamento de turmas. Parte em sala, parte em atividades externas da escola. Então, essas condições as escolas particulares têm condição de cumprir. Bom, quantos estabelecimentos hoje em Uberlândia? Olha, eu acredito que a gente tenha em torno de 200, porque isso é muito variável. Até né? o ensino superior. Da educação infantil ao ensino superior. Porque nós temos várias escolas que fecharam agora, né, em função da ausência de alunos, e escolas que não estão regulamentadas, né? Existe um grande número também. E essa é uma das nossas preocupações, né? Nós estamos vendo escolas funcionando aí irregularmente, com os alunos matriculados, né? E estão funcionando aí. Muito mal adaptados, em garagens, em apartamentos. Né? Denúncias têm sido encaminhadas. Exatamente. Então, essa é uma preocupação nossa, né? Se esse aluno, como é que ele vai chegar na nossa escola se ele está num comportamento de risco fora da sala de aula, né?
Se esse retorno for de fato a acontecer em fevereiro, temos um período de muitos desafios. Como é que as escolas têm conversado essa volta, além de respeitar os protocolos, né, que estão sendo aí finalizados, elaborados, mas diante de um ano também anterior que foi um ano difícil. Um ano onde o sucesso no processo ensino-aprendizagem está sendo muito questionado. Exatamente. Nós temos esse outro problema a enfrentar. Primeiro, a questão de impedir o contágio, né? De garantir a integridade física do aluno. E temos essa questão do aprendizado, que para nós é de suma importância, porque nas séries iniciais, a escola vai ter que ter, e elas já estão planejadas para isso, para seguir um processo paralelo, recuperar o aluno que teve dificuldade nas aulas, no sistema virtual de ensino, com os alunos presenciais. Então, essa é uma grande dificuldade e é uma grande preocupação das escolas. Isso não significa um grande número de alunos, né, com essa dificuldade, mas é um número significativo, que a escola vai ter isso, vai depender também muito da ajuda dos pais, né? Mas eu acho que o ponto principal ainda é a gente conseguir colocar a escola a funcionar, né? Retorno das aulas, esse é que é o ponto também crucial, porque esse aluno está frequentando aí ambientes de contágio. Eu quero agradecer muito a presença da Átila, né, Mônica, trazendo esses pontos todos para reflexão. E a gente fica aqui na torcida para que essa volta em 2021, seja em qual período acontecer, seja bem sucedida para todo mundo, né? Com esses dois pontos que ela bem colocou aqui, a segurança na saúde e a questão do sucesso na qualidade da aprendizagem. Mônica. Obrigada, viu, Átila? E a gente vai precisar muito dela também para os próximos meses, né? Porque está tudo ainda muito incerto e claro que a cada momento vão surgindo situações, decisões e adaptações. Exatamente. A gente vai precisar muito dela. Já eu volto com a Eliane Santa Cecília e também com a Eliara Nunes. E obrigada a você que está comentando conosco aqui sobre esse debate da educação. É o primeiro de uma série que nós vamos trazer aqui no Manhã Total, porque é a nossa preocupação. O Manhã Total dessa sexta-feira abre espaço para uma conversa sobre a possível volta às aulas no ano que vem. Tá tudo assim. Estava conversando com as meninas aqui, com a Eliane Santa Cecília, que é psicopedagoga, a Eliara Nunes, que é mãe, está aqui representando, né, os pais nessa discussão do Manhã Total. Gente, parece que nós estamos numa areia movediça, porque está tudo tão incerto. Tem previsão de voltar, tem previsão do híbrido, né, do ensino ali online. Como que fica? E tem muitos pais aqui, só para completar, muita gente aqui, eu sou contra a volta às aulas por causa da saúde, como é que essas crianças vão administrar todo esse novo momento? E outras pessoas dizem, precisamos voltar para que o conteúdo seja trabalhado, essas crianças tenham oportunidade da convivência novamente. Então, Mônica, na verdade, assim, a maioria dos segmentos já estão retornando, não é? E a gente tem que preocupar principalmente pela saúde, sim. Mas eu acredito que as escolas, a maioria delas, principalmente as particulares, também estão preparadas para poder estar trabalhando com o ensino híbrido, onde dá opção para a família, aqueles que não quiserem enviar as crianças para a escola, estarem em casa, mas aí foi pela sua opção. As escolas têm que fazer, como eu disse anteriormente, esse tempo de adaptação, readaptação do novo normal, inclusive presencialmente. Né, de orientações para as crianças. Agora, as escolas tiveram 8 meses para se preparar nesse momento para essa volta às aulas. Então, eu acredito que agora está no momento da gente pensar na saúde mental dessas crianças, na aprendizagem, resgatar o que não pôde ser feito em 2020. Não vou falar de perda, como eu já disse, perda é quem perdeu vida. A gente pode resgatar, sim, a questão da aprendizagem. As crianças estão adoecendo em casa também. As famílias, os que acompanharam assim, com força e coragem durante esses 8 meses, também estão muito cansadas. E por que não? Só o segmento escolar está impossibilitado de voltar a essas aulas. Esse é o meu pensamento. No comitê de pais que você criou, né? Quais foram as maiores dificuldades? O que está se vendo agora nesse momento? Qual que é a situação de vocês?
Então, é aquela questão que eu comentei anteriormente, às vezes acompanhar, né, o trabalho, conciliar o trabalho com as aulas das crianças, né, você ficar monitorando. Os pais não têm a didática que é preciso para lidar com as aulas, né, então acaba que fica aquela coisa assim, você tenta dar, mas fica meio no banho-maria para cumprir mais obrigação, porque a gente não tem didática para isso, né. E outro problema é o que a Eliana falou, são os aspectos emocionais. Das crianças, né? Crianças que engordaram 10 quilos em menos de um ano, com depressão, crises fortes de ansiedade, né? São outros fatores que levam à necessidade das crianças estarem na escola, porque não é só o aprendizado em si, é a convivência social, são vários outros, a interação com outras crianças, né? São vários outros fatores que fazem com que a escola seja uma atividade essencial. E sabe uma reclamação dos pais que eu queria até comentar com vocês, né? Eu conheço pessoas, eu tenho amigos que têm pais, principalmente a sobrecarga de tarefas. Né, que recebem as tarefas e às vezes o filho está cansado e não se consegue ter esta dinâmica de aprendizado. É uma reclamação comum? Tem sim, mas acho que muito disso é porque na escola eles estão habituados a fazer aquela quantidade de tarefa. Em casa, nós não temos essa didática para lidar com isso. Né? Na escola, as professoras já estão acostumadas como lidar, às vezes dá uma pausa aqui, dá uma pausa ali, né? Faz um rodízio, um coleguinha ajuda o outro. Em casa eles não têm isso, a gente tem que... E muitas crianças estão em casa, estão fazendo as aulas online, mas elas não entendem qual que é a complexidade disso tudo, né? Então aí chega lá com aquele monte de tarefa que teria que estar sendo feito na escola, aí a criança já fica assim, nossa, mas é muita tarefa. Então, agora, Mônica, é por isso que eu coloco a necessidade da escola, da instituição, se reorganizar. Porque às vezes passa um número maior de tarefas, por quê? Porque só naquele momento online não dá para trabalhar a questão do conteúdo, mas a fixação desse conteúdo que são as tarefas de casa. Em contrapartida, olha a polêmica, a família em casa não tem essa disponibilidade de tempo para estar acompanhando. E outra questão seríssima, você antes dizia assim, antes da pandemia, tempo máximo para estar no computador. Sim. 1 hora, 2 horas por dia. Hoje tem crianças e adolescentes que estão ficando 5, 6 horas, assim, que tem que ficar fixado no quê? Na tela do computador. Então, esse é o nosso novo normal, é a nossa nova realidade. Por isso que tantas escolas quanto a família precisam de estar juntas e não com posicionamentos diferentes, porque a gente tem um único objetivo com essas crianças. Essas crianças precisam de aprender, sim. A escola tem a função de ensinar, a família a função de educar. Precisa de juntar os interesses agora, porque os professores também, eles têm limites de atuação em termos online. Os professores não podem entrar na escola nem para poder pegar materiais, para poder gravar essas suas aulas. Então, assim, está no momento de discussão, onde o bem-estar principal é das nossas crianças, jovens, adolescentes e adultos estudantes. Esse é o principal objetivo, aprender, ser feliz e utilizar, como inclusive o professor disse, como bem social a nossa escola para as nossas crianças, jovens, adolescentes e adultos estudantes. E além dessa questão polêmica, difícil, a gente tem uma outra situação, alunos especiais. Né? Então, aí além dos consultórios estarem lotados, porque as crianças voltam e já estão voltando porque é individualmente, né? A gente percebe que algumas crianças com a pandemia ganharam por estar tendo um tempo maior para essa aprendizagem. Mas, ao mesmo tempo, existem segmentos que as crianças, para poder aprender, precisam de estar onde? Vivenciando coletivamente as atividades, principalmente as crianças menores. Aí vem aquela pergunta, mas as crianças menores estão preparadas para os protocolos de segurança? Tanto as famílias quanto as escolas deverão sim prepará-las. E eu vou dizer, a capacidade adaptativa das crianças, eu acredito que elas sejam até maiores do que nós adultos.
porque eles levam muito à risca aquilo que a gente está trabalhando. E a escola, com a família, ter esses protocolos comuns para, não vou dizer garantir, mas para propiciar uma volta às aulas saudável. Você tem um filho e enfrentou essa dificuldade. Daqui a pouquinho eu quero trazer algumas pessoas aqui que estão comentando bastante essa nossa conversa também. Sim, e igual a Eliane falou, as professoras estão proibidas até mesmo de entrarem dentro das escolas para darem as aulas, né, para até buscar materiais. Só porque são os mesmos professores que montam, né, às vezes em suas casas, escolas, estão fazendo aulas particulares. Então, ele não pode dar aula em sala de aula para 10 alunos, mas ele pode dar para 10 alunos particulares e ele vai pulando de casa em casa. Ou então, ele vai para um condomínio, né, e monta uma turma de 10 alunos da mesma faixa etária e dá aquela aula, que a gente tem visto que isso acontece muito. Né? Sem falar das escolas clandestinas que estão surgindo, os hotéisinhos, né? Por quê? Porque as famílias também precisam de lugares para deixar as crianças para trabalhar, porque muita gente não está de home office. E trabalha o dia todo, né? E trabalha o dia todo. Você tem um vendedor de loja, você tem um atendente de supermercado, você tem um atendente de farmácia. Todos trabalham, todos precisam trabalhar, né? Está faltando muito, não sei se está faltando a minha visão, né? Faltando muito essa conversa entre todos, que é tão importante essa proximidade, né? Aqui, vamos dizer assim, o que ainda não voltou? É uma pergunta que fica, né? Deixa eu trazer aqui a turma que está participando. Queremos direito à escolha. Sim. Manda filho para a escola quem quiser, né? Foi o que a gente está comentando. E a escola abra se sentir segura e tiver condições de funcionar dentro das normas. E o professor que volte a trabalhar se quiser e se sentir seguro. Né? Esses profissionais que não querem, só sentem medo do ambiente escolar, foi uma mãe que, né, uma mãe professora que deve ter desabafado aqui comigo. A Jussara do Planalto, não é o momento, temos que aguardar os acontecimentos. Está vendo como as opiniões são diversas? Mônica, sou mãe e trabalho fora de casa, estou de acordo que volte às aulas, pois não tenho como acompanhar o estudo remoto, porque trabalho também está dentro disso que a gente falou. Será que vamos chegar ao bom senso? A Cláudia aqui. Muito interessante os pontos levados. Tem um neto de 6 nessa discussão. Tem um neto de 6 anos, fase de alfabetização. Eu estou muito preocupada. Deixa eu pegar esse gancho da Cláudia. 1 minuto, só para responder rapidamente aqui. Garantir a aprendizagem tem como? Então, Mônica, essa garantia, nesse momento, eu acredito que ela não existe. Mas a gente também tem que lembrar que mesmo em tempos presenciais, essa garantia também ela não existe. Ela precisa da parceria, sim, do desenvolvimento do aluno, da escola e da família. Garantir, nesse momento, é quase que impossível. Eu vou fechar com esse lance da Cláudia aqui, né, que é bom senso, o que a Átila falou, a segurança, né, mas também o direito à aprendizagem. Com certeza. Eu preciso muito agradecer a vocês, a Eliane Santa Cecília, psicopedagoga, que sempre atende o meu pedido aqui no Manhã Total. Obrigada, é um prazer. Eliara Nunes, que é mãe, que tem esse comitê dos pais, conte com a gente aqui também, você representando, né, toda essa angústia desses pais que estão passando por essa situação. Vou deixar o Instagram, né? Claro, por favor. É @voltasaulas em 2021. Quem quiser estar junto lá com a gente, participar, né? Isso, estamos lá. @voltasaulas em 2021. Muito bem. E a gente vai conversar mais aqui no Manhã Total. Combinado certeza, assim? Posso contar com vocês? Com certeza. Então tá bom. Porque é um assunto polêmico, como a Eliane disse aqui para mim, né? É um assunto que demanda muita conversa e o Manhã Total está de portas abertas para isso. Agradecendo a você também que participou conosco aqui no WhatsApp.